amanhã. Ela simplesmente negligenciou a pessoa humana que ela era, confiando que alguém, Deus, Jesus, aquele que estava pregando, ia dar para ela o suprimento que ela precisava. Então vejam bem, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. E estas são palavras da salvação. Então, gente, nós vamos pensar, nós vamos meditar nessas palavras. Vamos meditar que não precisa, por exemplo, o Zé queria falar sobre o chocolate, a Kena, ia lembrar dos presentes, já foi falar. Se alguém interessar, doar, não precisa ser coisa muito, não. Se você não puder enterrar, que dê R$5, R$2 para enterrar um presente, se você não pode assumir. Mas Deus viu que você deu a sua moedinha. É isso que nós queremos. Aqui não tem exploração, não. Aqui se dá de graça o que recebe de graça. Graças a Deus. Então, gente, é isso que nós temos que pensar. São 35 anos de funcionamento. Aqui se dá de graça o que eu recebo de graça. Então, uma moedinha você pode dar. Isso eu tenho certeza. Então, isso é que é importante, gente, que a gente tem que parar para pensar. Fala. Não é só uma confirmação aqui. Pode continuar. Porque a gente ficou ouvindo, né? E daí a gente fica, como é difícil, né? Como é difícil para a gente se doar ao irmão. A gente faz uma coisinha de nada, porque esse já fez muito, não é? Eu estou dizendo isso porque eu estou com uma pessoa na minha casa, como uma hóspede, por necessidade. Meu Deus, um mês, como eu estou cansada, como é difícil compreender uma pessoa de 15 anos, né? Então, assim, como é difícil se doar em uma pessoa, como diz, conhecida, de casa, mas que eu precisei, que Deus colocou para falar assim, olha, mas é para testar, não foi ver se realmente é. Exatamente, a hora que eu vim para cá, eu pensava assim, oh meu Deus, eu quero te louvar pela presença da minha sobrinha na minha casa. Porque, sabe uma coisa assim que não dá para entender? Até a minha própria irmã falava assim, aguenta mais um pouco. Então eu pensava assim, se aguenta mais um pouco, não é a minha irmã. Atenção, gente. Não é a minha irmã que está falando, é o Senhor que está me provando, né? Porque é muito fácil a gente falar, se doe e tal, né? Enquanto a Rosita falava sobre essa doação, às vezes até material mesmo, não só essa doação também, né? Do nosso ser, porque se a gente caminha com o Senhor, acredita nesse Jesus e está sempre, então não adianta a gente, como diz a vida, falar bonito, cantar bonito, não adianta, tudo tem que ser com o coração, não é? Então, eu abri aqui na primeira epístola de João, que diz assim, nisto temos conhecido o amor sobre a doação ao nosso irmão, né? Jesus, que deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens neste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, diz Paulo, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos. Isso é fantástico. Palavras Não é com palavras, é por atos. Porque se sai falar bonito, todo mundo fala, canta bonito, todo mundo faz. Mas é um viver bonito. Pega aí, você não pode dar muito, dá R$1. Dá R$1. E ó, esse real vale por tudo, gente. Eu fico arrepiada. O que eu falei, se eu for, tem casais, por exemplo, tem bens, não tem filhos e nem tem para quem deixar. Por que não adota uma criança, por exemplo, lá na casa do menor, ou no asilo, ou qualquer lugar, nem que seja para levar para casa, não, adotar a formação dessa criança. Por exemplo, na escola, paga paga faculdade. Aí eu tive uma tia que ela adotou desde a criança pequena, não foi levar para casa dela, não. Adotou a formação. A criança formou,
virou médico e foi o arrimo dela depois. Então é isso que nós temos que pensar, porque todo mundo pensa só no bem material, gente. Por que não doar, estender um pouco mais? A coisa aí, olha, Rose, qual é essa passagem? É João? Primeira epístola de João. Primeira carta de João. Depois você lê em casa. Porque nós vivemos num mundo de fantasia. Nós queremos aparecer como os fariseus. Eu não posso, eu prefiro morar na minha casa, eu e meu marido sozinho, com todo conforto, todo luxo. Não tem herdeiro, que é isso, gente? Que vida mais fria, mais. Eu acharia horrível. Eu não aceitaria mais. Dona Rosita, aliás, o capítulo 4 todinho, o capítulo 3, de 13 a 24, é muito. Faz muito bem. Anota aí. Faz muito porque bem vamos viver uma vida real. Porque viver de fantasia não adianta. Não adianta. Aí, Kélia, eu quero que você fale sobre o trabalho que você está fazendo. Por favor, eu quero que você fale. Ela não vai aparecer não, viu, gente? Eu vou falar para vocês que ela chegou aqui de paraquedas. Mas ela assumiu lá esse trabalho na casa dela. Ela fica aqui, lá, fica trabalhando para todo lado. Quer dizer, ela está pondo em prática aquilo que Jesus tocou no coração dela. Ela tem disponibilidade, então ela está fazendo. Mas por quê? Porque ela foi tocada. O Zé também está fazendo a parte dele. Por quê? Foi tocado. Valéria faz a parte dela por quê? Foi tocada. Quer dizer, as pessoas fazem porque fomos tocados. Então vamos, vem cá, eu acho melhor você falar do seu trabalho. Não é para aparecer não, viu, gente? É para exemplificar. É um testemunho. Boa noite. A gente às vezes vai lá, assim, muitas vezes fazer um trabalho voluntário, seja como lá na Casa do Menor ou em qualquer outra instituição, como a dona Rosita falou, pensando que às vezes as crianças são carentes. Mas no meu caso, eu fui lá bem sabendo que a carente da história era eu, não era eles, não. Olha. Antes eu fui voluntária lá na CD. Eu acho que eu devia ter uns 17 ou 18 anos. A carente era eu é que estava precisando preencher o meu coração, preencher a minha cabeça. E se vocês forem lá, quando vocês conseguirem ir lá, cada um de vocês que estiver passando por lá perto, vocês vão sentir isso no coração de vocês. Quando uma criança daquelas passa e dá um sorriso para vocês, mas aí não tem preço de forma nenhuma. E muitos de vocês que contribuem com a boleta para lá, um exemplo só, cada vez que vocês vão lá, tem sempre alguém para contar uma história para vocês que às vezes faz chorar de felicidade e às vezes chorar de tristeza. Vale lembrar uma história que o Jaime, o cozinheiro, se vocês chegarem, pode ir direto lá na cozinha e procurar pelo Jaime, que ele mostra para vocês a casa inteira. Uma história que eu nunca esqueço e gosto sempre de dividir com as pessoas, é que no começo da Casa do Menor, algumas crianças estavam com os bolsos cheios às vezes, e aí eles perguntavam: o que é isso? O que tem no seu bolso? E era carne. E a criança toda constrangida falava assim: mas o meu irmãozinho que está em casa não pode comer, gente, não tem carne em casa. Agora vocês imaginam, gente. Olha a tristeza, gente, pensa bem. Levar carne no bolso? E aí, às vezes, quando pede essa caixinha de chocolate para vocês, é porque tem criança lá, que tem os outros irmãos, que infelizmente a gente não consegue acolher ainda devido à idade, são crianças muito novinhos. E o sonho deles é ter idade suficiente para estudar lá na Casa do Menor. E aí o irmão chega com um presente de Natal que ganhou lá e eles. Aí eles têm o chocolate, que aí o irmão divide o chocolate com eles, às vezes até com a mãe também. Então, quer dizer, a alegria está estendendo, eles estão aprendendo a dividir também. Eles fazem coisa muito além lá, gente. Teve uma criança que chegou já agora do meio do ano pra frente e que ela chegou com o dentinho quebrado. E criança na escola, imagina só que vergonha, tá com o dente quebrado. Até pra gente, assim, se a gente quebra, se tá com uma roupa rasgada ou qualquer coisa, sente vergonha. O que o Luciano, lá da Casa do Menor, o coordenador, fez? Ele pegou, tem a dentista lá, só que atende geralmente
Só casos assim, mais desmancária, alguma coisa, não algo como um implante de dentes. Então, a doutora Cristina